Capítulo 51. Nó temporal. A coisa que saiu da boca do delegado Padre Michel Garrigue era esbelta e coberta por uma pele escamosa verde acastanhada, como um lagarto diáfano e peludo. Assim que saiu do corpo de Michel, seu olho vertical verde escuro disparou para a esquerda e para a direita, avaliando vigilantemente o ambiente. Ao fazer isso, ele até espiou pela janela, mas não detectou It Paper. Em vez disso, Lumian e Aurora sentiram a frieza e a indiferença em seus olhos. "O que é isso?" Lumian perguntou. Aurora balançou a cabeça. "Não sei. Parece um espírito especial." Lumian imediatamente julgou, "Com certeza não parece algo bom." Mesmo através do livro branco e do espelho, a criatura parecida com um lagarto ainda o deixava inquieto e seus cabelos se arrepiaram. Aurora olhou para ele e lembrou, "Este lagarto parece possuir uma habilidade que leva a um certo grau de corrupção mental. Só de olhar de longe já nos sentimos desconfortáveis. Se você ficar olhando para ele por muito tempo, poderá acabar com problemas mentais. Você deve ser cuidadoso. Se o desconforto for grave, feche imediatamente os olhos e experimente a cogitação. Acerte sua mente antes de olhar novamente." "Está tudo bem por enquanto", reconheceu Lumian laconicamente. "E você? Você não se sente desconfortável?" Aurora sorriu e respondeu, como uma espreitadora de mistérios, "Já vi coisas mais corruptas do que isso. Minha resistência é muito maior que a sua. Além disso, não fico louco de vez em quando. Não parece importar, mesmo que eu fique mais louco com um pouco mais de intensidade e frequência. Acho que é necessário verificar seu estado mental quando você disse a última frase", disse Lumian, meio preocupado e meio brincando. Aurora riu. "Isso se chama ser autodepreciativo. Às vezes, não consigo parar de olhar só porque quero. Os olhos do espreitador misterioso são especiais e não podem ser completamente selados. Mal consigo evitar que isso afete minha vida diária." Enquanto os irmãos falavam, a criatura embaçada parecida com um lagarto rastejou ao longo da parede e do chão a uma velocidade extremamente rápida até o andar inferior da casa. Alguns crânios de animais estavam pendurados na parede oposta à porta do primeiro andar. Eles eram de lobos, veados e javalis. O vice-padre, Michel Garrigue, não era natural de Cordoue. Devia ter vivido na catedral, mas Guillaume Bennett impediu de o fazer com uma desculpa. Ele só poderia alugar uma casa do caçador, Sabaté. O lagarto se enterrou no crânio do lobo e continuou entrando e saindo da órbita. Não muito tempo depois, mudou para o crânio do javali e continuou fazendo a mesma coisa. Depois de sair do crânio branco claro do cervo, o lagarto rastejou para fora da casa a uma velocidade várias vezes mais rápida que um cavalo a galope. O livro branco flutuou silenciosamente no céu noturno e o seguiu. O lagarto rastejou para fora da aldeia e finalmente chegou à praça. Ele circulou ao redor da catedral e chegou ao cemitério antes de mergulhar em uma cova. 10 segundos depois, ele saiu e entrou em outra tumba com uma lápide. Só assim, a estranha criatura parecida com um lagarto se moveu por diferentes sepulturas. Lumian podia até imaginar a cena em que ele entrava e saía de diferentes crânios humanos nos caixões. Essa cena fez a pele de Lumian se projetar com pequenos arrepios. Ele não pôde deixar de perguntar, "O que esse cara está fazendo?" Incompreensível. Aurora balançou a cabeça lentamente. "É um ponto cego no meu conhecimento." Depois de percorrer o cemitério, a criatura diáfana, semelhante a um lagarto, voltou por onde veio e entrou no quarto de Michel Garrigue. Enterrou-se na boca de Michel e desapareceu. Após 20 a 30 segundos, Michel Garrigue abriu os olhos e sentou-se. Ele engoliu a água do copo na mesa de cabeceira, parecendo extremamente ressecado. Ele largou a xícara, limpou a boca e voltou a dormir. Aurora virou a cabeça e olhou para Lumian. "Como é? De fato há algo errado com ele, certo? Como isso é um problema?" "Este é um problema enorme." Lumian não escondeu suas emoções na frente da irmã. "Pierre Berry, que pasta aos humanos, o padre que é a chave para o ciclo do tempo, Madame Palis, que faz os homens darem à luz, Narouka, que foi até Paramita, uma coruja que viveu por incontáveis anos, e o vice-padre que tem um lagarto vivendo nele. Não existem muitos indivíduos extraordinários em Cordoue." Durante o ciclo, Lumian reclamou da pouca ajuda que Rian, Lea e Valentine, os 3 investigadores oficiais, haviam prestado. Em retrospectiva, como ele poderia culpá-los? As anormalidades em Cordoue foram verdadeiramente excepcionais.
Eles poderiam ter tomado medidas, mas os resultados provavelmente foram insatisfatórios. Aurora olhou para o irmão, meio alerta e meio provocante. Você ainda não mencionou a pessoa mais notável. O único na aldeia que consegue se lembrar do circuito e possui uma ruína de sonho única. Ponto. Lumian ficou sem palavras e sentiu uma dor de cabeça se formando. Aurora virou-se para o espelho sobre a mesa, contemplando. Não espero mudanças significativas com o vice-padre. Embora eu pudesse examinar sua projeção astral mais detalhadamente, poderia ser perigoso. Tudo bem se isso me colocar em perigo porque serei outro alô que vivo no próximo ciclo, mas precisamos de mais informações. Deveríamos esperar até termos o suficiente antes de nos aprofundarmos. Iniciar o ciclo prematuramente seria uma perda de tempo explicando e comunicando. Lumian concordou, compartilhando sua perspectiva. Aurora então sugeriu, pretendo, que o livro branco monitore o padre agora. Ponto. Lumian ficou surpreso. Você não acabou de dizer que não deveríamos nos aprofundar para evitar desencadear a anormalidade prematuramente? O padre era a chave do mistério. Não foi imprudente entrar correndo assim? Aurora sorriu para Lumian. Tenho certeza de que o que estou fazendo é seguro. Percebendo a confusão e preocupação de Lumian, ela elaborou. Você ouviu a conversa privada do padre Pons Bennett no dia 1º de abril durante o ciclo anterior. O padre afirmava ser uma pessoa comum, mas tinha um jeito de lidar comigo, um beyonder. Com base na cena correspondente e no fato de que não havia razão para mentir para uma pessoa comum como você, acredito que o padre estava realmente impotente antes de 1º de abril. Hoje é 29 de março ainda não passamos da meia-noite, então é seguro espioná-lo. Lumian sentiu-se aliviado. Isso faz sentido. Aurora continuou, da conversa deles, deduzi que o padre encontrou uma maneira de ganhar rapidamente poderes Beyonder em 1º de abril. Se ele sentir perigo, ele pode se tornar um Beyonder instantaneamente. Talvez ele tenha um item que possa lidar comigo. Além disso, a força do padre na celebração da quaresma não correspondeu à da sequência 9. Suspeito que ele esteja seguindo um caminho além dos caminhos divinos que a misteriosa mulher mencionou. Ele provavelmente está orando para uma determinada entidade pedindo uma bênção. Caso contrário, ele não teria ficado tão poderoso em apenas alguns dias sem qualquer inclinação perceptível a perder o controle. Lumian ouviu em silêncio de repente se lembrou de algo. Na manhã da quaresma, durante esse ciclo, eu tinha acabado de me tornar um caçador quando encontrei Pons Bennett. Eu queria me testar lutando contra ele, mas ele fugiu como se soubesse de antemão que eu havia me tornado um Beyonder. Talvez ele também tenha recebido uma bênção e pudesse sentir o perigo. Lumian acrescentou outro ponto crucial. Foi provavelmente no dia 3 de abril quando vi Pons Bennett entrar na casa de Naroka durante o seu funeral. Se ele já tivesse recebido uma bênção, não teria deixado de detectar a espionagem de uma pessoa comum como eu, considerando sua perspicácia na manhã da quaresma. Aurora assentiu. Em outras palavras, é altamente provável que o grupo do padre tenha se tornado Beyonders entre o funeral de Naroka e a quaresma, entre 3 de abril e a manhã de 5 de abril. É claro que não podemos descartar a possibilidade de eles receberem bênçãos em lotes, acrescentou Aurora. A situação ficou mais clara após essa discussão. Lumian bateu na testa e suspirou. O que está errado? Aurora perguntou, confusa. Lumian a elogiou. Eu deveria ter discutido essas coisas com você antes. Você é muito melhor em análise do que eu, Aurora riu. Você com certeza sabe como me elogiar de várias maneiras. Você é inexperiente e não tem conhecimento, então não pensou nisso imediatamente. Você teria descoberto esses detalhes mais cedo ou mais tarde. Embora ela tenha rejeitado os elogios do irmão, sua expressão satisfeita era evidente. O livro branco voou em direção à residência Bennett sob o comando de Aurora. A residência Bennett era a mais alta e luxuosa de Cordu, além da catedral e da residência modificada do administrador do castelo. Era uma casa de 3 andares azul acinzentada com uma chaminé no topo. Como chefe da família Bennett, o padre morava num quarto na ala leste do último andar. As cortinas cinza escuras estavam bem fechadas e o dono da casa parecia estar dormindo. Isso não foi um problema para o Whittaker. Ele deslizou pela parede e se misturou à escuridão do canto. Na sala, Guillaume Bennett, que havia encerrado seu caso com Madame Pallis, estava sentado em uma poltrona reclinável, olhando para a cortina da janela, vestido com um pijama azul claro. Os olhos de Aurora escureceram,
revelando a aura de Guillaume Bennett. As cores vermelha, verde, roxa e azul deixaram Lumian tonto. Relembrando os ensinamentos da irmã, tentou diferenciá-los e percebeu que o corpo do padre era relativamente saudável, exceto por seus desejos excessivamente zelosos. O que ele está pensando? Qual amante encontrar amanhã? Lumian zombou dele, embora o padre não pudesse ouvi-lo. Naquele momento, Guillaume Bennett levantou-se e deu um soco no ar à sua frente. É tudo culpa sua. Capítulo 52. Entrando nas ruínas é tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Caramba. Filho da puta. Os punhos de Guillaume Bennett continuaram a bater no ar, sua raiva fervendo contra uma criatura aparentemente invisível. Sua expressão estava distorcida pelo ódio e ele não se preocupou em suprimir suas emoções. Aurora estreitou os olhos e gesticulou para que eu e Tipapeiro investigasse a área. Mas não havia nada ali, apenas ar vazio. Lumian estalou a língua em aborrecimento. Ele está ansioso por uma briga já há algum tempo. Quem ele está culpando? Aurora balançou a cabeça e respondeu casualmente, talvez seja um bispo que o está impedindo de subir de posição e adquirir habilidades extraordinárias. Ou talvez alguém o tenha traído para adorar secretamente uma entidade oculta, na esperança de receber bênçãos e ficar mais forte. Ela considerou que, como subdiácono da Igreja do Eterno Sol Ardente, um padre supervisionando uma catedral rural, estabelecer contato com um ser oculto não seria fácil por conta própria. Quando se tratava de questões de poder sobrenatural, ele sem dúvida recorreria à igreja da região de Dariege. Os artefatos ocultos e grimórios de feitiçaria associados seriam entregues à Inquisição para guardar o mesmo selamento. Eles não seriam deixados na Catedral de Cordoue. Mais importante ainda, foi impressionante o suficiente para que ele pudesse comandar o antigo Fezak. Idiomas capazes de invocar forças sobrenaturais como Hermes e Élfico não eram algo que um subdiácono como ele encontraria. E Aurore, através do olho da Inquisição do Mistério, há muito determinou que ele não era alguém com habilidade espiritual inata que pudesse atrair, involuntariamente, a malevolência. Assim, sem a orientação de um determinado alguém, como o padre poderia entrar em contato com uma existência oculta? Aurore considerou a possibilidade de Guillaume Bennett ter obtido posse de um item misterioso sem entregá-lo. Lumian riu da ideia. O padre não pode reclamar dessa existência oculta. Ele até se atreveu a fazer Saint-Set se sentir ofendido. Não é impossível para ele culpar aquela existência oculta por seduzi-lo. Depois de zombar de Guillaume Bennett, Lumian analisou seriamente. Estive pensando por que o padre caiu repentinamente na corrupção. Existem dois suspeitos. A primeira é Madame Palisse. Ela é obviamente muito poderosa. Seja Louise Lund, que deu à luz no castelo, ou a mulher que se suspeita ser ela na selva cercada por mortos-vivos. Isso mostra que ela não é simples. Ela está envolvida com caminhos anormais e existências ocultas. É possível que ela tenha seduzido o padre. Por falar nisso, Lumian bateu com a cabeça. O que está errado? Aurore não sabia o que seu irmão havia percebido. Lumian respondeu solenemente, você acha que o padre já deu à luz o filho de Madame Palisse? Ponto. Aurore estava cheia de arrependimento por acreditar que seu irmão estava à beira de uma descoberta importante. Ela retrucou, quem lhe disse que o filho de Louise Lund é de Madame Palisse? E se for do administrador Beust ou de uma existência oculta? Não. Se fosse, você teria explodido e se transformado em um monstro quando viu aquela cena. Acho que Madame Palisse é mais dominante em seu relacionamento com o administrador. Antes do início do ciclo, Lumian sentiu que o administrador, Beust, estava um pouco fraco. Ele não conseguia manter o mordomo sob controle e não conseguia ficar de olho na esposa. Quando aparecia com Madame Palisse, sempre tentava agradar a esta. Lumian originalmente pensava que o administrador amava muito sua esposa, mas agora ele tinha um novo palpite. Você acha que o administrador é outra ferramenta de fertilidade para Madame Palisse? Talvez. Aurore segurou a testa. O mundo do misticismo realmente ampliou meus horizontes. Muitas cenas que só existem em romances e imaginações foram realizadas. De alguma forma distorcida. Depois de suspirar, ela murmurou para si mesma. Parece que há mais de uma ou duas crianças nascidas no castelo. Onde eles estão? Lumian pensou por um momento e expressou que não tinha ideia. Infiltrar-se no castelo e realizar uma busca estava fora de questão.
Não depois do que aconteceu com Louis Lundy e dos acontecimentos no deserto. Custes o que custasse, ele não iria cruzar o caminho de Madame Paulis novamente. Aurora sentiu o mesmo. Depois do desentendimento com Madame Paulis, os irmãos não queriam nada mais do que evitá-la a todo custo. O padre grunhiu de frustração, bebendo uma taça de vinho tinto para aliviar a tensão. Ele soltou um longo suspiro, largou o copo alto e caminhou até a cama. Só quando a respiração do padre se acalmou e ele parecia estar dormindo é que Lumian zombou. Olhe para ele, dormindo cedo. O quê? Nenhum encontro noturno com sua amante. Ah, ele também não fuma em particular. Isso foi inferido pela ausência de cigarreiras, cachimbos e outros itens no quarto. Aurora riu e disse, ele também não bebe muito álcool. Todo mundo diz que ele é um pilar da propriedade. Ela despachou o livro branco para explorar o quarto. Não encontrando nada, retornou conforme as instruções. Aurora virou-se para Lumian. Você mencionou apenas um suspeito. E o outro? Aquela coruja sorrateira. Sempre observando, nunca agindo. Lumian expressou seu palpite. Isso pode ter levado o padre ao legado do lendário Warlock. Aurora sentiu que a possibilidade era bastante alta. Lumian então sugeriu, se aquela coruja me fizer outra visita, nós a capturamos e interrogamos. Tem certeza que pode derrubar uma coruja que vive há séculos? Aurora sorriu. Eu peguei você, não peguei. Lumian elogiou sua irmã. Aurora zombou. Nossas chances não são grandes, mesmo com nós dois. Mas não podemos simplesmente ficar sentados e não fazer nada. Precisamos descobrir o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Contanto que não interfiramos no advento da 12ª noite, ficaremos bem. Lumian assentiu pesadamente. Aurora percebeu seu cansaço e pegou o livro branco, que havia retornado. Você tem usado muito sua visão espiritual hoje. Descanse um pouco. Continuaremos amanhã. Ela parou por um momento antes de continuar. De manhã, ensinarei a você o básico da língua Hermes. Depois, à tarde, vá ver Pierre Berry e tome uma bebida. Vou entrar furtivamente em seu curral e ver se consigo alguma informação útil de suas 3 ovelhas. Ela achou que esse era o caminho mais fácil de investigar. Isso não é muito arriscado? Lumian perguntou, já de pé. Aurora o tranquilizou com um sorriso. Não se preocupe, não vou brigar. Só preciso falar com eles em Iglander. Não deveria soar nenhum alarme. Eles podem saber algo útil. Lumian assentiu. Eu irei para a Altaverna amanhã à tarde. Tentarei conhecer os 3 estrangeiros. Eles poderiam ser aliados valiosos. Claro, ele teve que tomar cuidado para não revelar suas identidades como Beyonders. Ok, Aurora concordou com o plano de seu irmão. Ponto. Lumian acordou em seu quarto de sonho, envolto em uma leve névoa cinzenta. Como ele esperava, todas as moedas de ouro, prata e cobre, bem como o machado e o forcado que ele colecionou, desapareceram. O ciclo redefiniu o sonho. Tenho que juntá-los de novo. Lumian murmurou para si mesmo enquanto saía do quarto e se dirigia ao escritório. Ele pegou o livre Bleu de mesa e o folheou preguiçosamente. Muitas das palavras foram cortadas. Na verdade, fui eu quem enviou o pedido de ajuda. Ele já não sentia nada por ter enviado o pedido de ajuda. Ele suspeitava que Aurora o tivesse orientado no envio do pedido. Afinal, ele não tinha conhecimento de misticismo naquela época, então teria contado com um mensageiro ou carteiro confiável. Falando nisso, Lumian percebeu que o carteiro que vinha uma vez por semana não estava por dentro. Ele imaginou que as autoridades provavelmente impediram que pessoas comuns entrassem em Córdoba após receberem a carta. Lumian procurou uma caixa para guardar a carta, mas não conseguia se lembrar de quantos itens semelhantes a Aurora tinha em sua coleção, então desistiu. Ele se vestiu de uma maneira que não afetou seus movimentos, pegou seu machado de ferro preto e saiu para o deserto cheio de fendas. Ele caminhou em direção às ruínas que cercavam o pico da montanha vermelho escuro. Lumian despachou facilmente os 2 monstros familiares. Ele pendurou a espingarda, o saco de pano com cartuchos de chumbo e uma variedade de moedas. Ele avançou com cautela, evitando deliberadamente o caminho que havia seguido antes, sabendo que não estava preparado para enfrentar o monstro de 3 caras. Enquanto ele avançava através dos prédios desmoronados e da fina névoa cinzenta, o constantemente alerta dele cheirou. Ele sentiu um cheiro de sangue. Depois de pensar um pouco,
Lumian esgueirou-se para as sombras e se escondeu em um espaço escondido no topo de uma casa meio desmoronada, espiando por uma abertura entre algumas pedras. Ao longe, em meio ao deserto árido e cheio de escombros, ele viu um pedaço de carne se contorcendo lentamente em direção a um prédio. A carne estava misturada com gordura amarela, como se uma criatura tivesse sido esmagada por uma pedra que caiu. Lumian ponderou como lidar com tal monstro. Devo decapitá-lo? Mas nem sequer tem cabeça. De repente, várias cordas carnudas e pretas apareceram do nada e amarraram a bolha de carne com força. Capítulo 53 – Marcos Tentáculos. Lumian ficou momentaneamente estupefato antes de reconhecer os apêndices que prendiam a massa carnuda. Ele conhecia bem os romances de Aurora e tinha visto todas as ilustrações. Ele não apenas se lembrou de todas as cenas melodramáticas, mas também captou conceitos, tipicamente além de sua compreensão, como tentáculos monstruosos. 7 ou 8 gavinhas escuras envolveram o caroço carnudo, arrastando em direção ao prédio em ruínas. Uma figura emergiu do caos de escombros espalhados. A criatura tinha uma forma humanoide, com a parte superior do corpo e os pés descalços, vestindo apenas calças pretas. Mas faltava-lhe cabeça, ostentando apenas um resto de pescoço. Um redemoinho de dentes afiados preenchia o corte transversal, e sua pele carmesim brilhava entre eles. Lumian não pôde deixar de imaginar um humano cuja cabeça e metade do pescoço tivessem sido substituídas por algum orifício bizarro e aberto. Ele balançou a cabeça, incapaz de localizar um ponto fraco para ataque. 7 ou 8 tentáculos carnudos brotaram da boca do monstro, puxando rapidamente a massa carnuda e levantando-a. A boca do pescoço da criatura se abriu como uma hipomeia. Seus dentes perolados em forma de agulhas agarraram-se à carne, engolindo inteira como uma cobra devorando sua presa. Lumian zombou silenciosamente. Então, você ainda precisa comer. Pensei que vocês poderiam sobreviver sem comida. Ele então caiu em pensamentos profundos. Monstros deveriam ser comuns nessas ruínas. A comida deve ser escassa. Então alguns monstros se alimentam de outros, como agora. Ou talvez todos sejam caçadores e presas. Eu poderia atrair um monstro imbatível para outros e explorar o caos? Teoricamente, sim. Mas é arriscado. Eles podem simplesmente se unir para me matar primeiro. Enquanto refletia sobre o assunto, Lumian percebeu que o peito do monstro, arfando com o esforço da digestão, estava começando a inchar e a se contrair, como se estivesse passando por uma digestão intensa. Isso atraiu a atenção de Lumian e o fez perceber que o peito do monstro era tudo menos comum. 3 marcas pretas semelhantes a focas adornavam seus peitorais e a base do pescoço. As pupilas de Lumian dilataram-se instintivamente, esforçando-se para ver melhor. Ele tinha visto algo semelhante no padre. No final da celebração da quaresma, o corpo do padre inchou, rasgando as roupas e revelando uma marca preta. Após uma inspeção mais detalhada, Lumian confirmou que os 3 selos pretos no monstro combinavam com os do padre. Compostos de palavras e símbolos enigmáticos, eles pareciam conectar-se com um reino inefável. A diferença? O padre tinha pelo menos 11 ou 12 marcas, enquanto o monstro tinha apenas 3. Qual é o problema com essas marcas? Eles são concedidos por um poder oculto. E quanto mais você tiver, maior será o benefício. Lumian se perguntou, perplexo. Ele tentou em vão memorizar as marcações, mas não conseguiu em tão pouco tempo. Sem caneta ou papel, ele também não conseguiria reproduzi-los. O monstro terminou de digerir a massa carnuda. Ele balançou o braço, sacudindo os tentáculos carnudos ao lado do orifício da boca. A marca sob seu pescoço brilhava e um zumbido baixo emanou de seu peito. O som aumentou, evocando um turbilhão de ar que atravessava uma colmeia, assobiando para dentro e para fora de incontáveis túneis. O orifício em forma de trombeta se abriu, amplificando o zumbido enlouquecedor. A cacofonia irritou os nervos de Lumian, fazendo-o sentir vontade de esmurrar a fera. Seu barulho é insuportável, sabia disso. Enquanto a raiva corria em suas veias, Lumian agiu por impulso, saltando do telhado parcialmente desmoronado, com a espingarda na mão. Bang! Lumian bateu no chão com força, seus olhos se fixaram na boca aberta do monstro cheia de dentes afiados. Ele estava prestes a criticar a outra parte por ser um porco velho e teimoso, mas a serenidade o dominou como um vício. Ele se sentia impotente,
como um espectador que tivesse sido empurrado para o palco de uma peça mortal. A boca vermelho sangue do monstro estava apontada para ele e não emitiu nenhum som. Posso pedir desculpas, que é um mal-entendido. Ele murmurou, sua voz quase inaudível. Ele suspeitava que havia algo errado com o barulho agora, fazendo enlouquecer. Ele pulou do esconderijo e tentou atacar. Mas era tarde demais para desculpas. Ele teve que fazer uma escolha, lutar ou fugir. Com a sua experiência, Lumian sabia que correr não era uma opção. O monstro estava ileso e pronto, com seus 8 tentáculos erguidos e preparados para o ataque. Portanto, se ele realmente quisesse escapar, teria que lutar antes de encontrar uma oportunidade. Se ele quisesse sobreviver, ele teria que lutar. Sem hesitar, Lumian ergueu a espingarda na mão, carregada de balas de chumbo. Bang! O monstro foi pego de surpresa pela velocidade e determinação de Lumian. Ele não tinha ideia do que era a espingarda e não teve chance, pois foi atingido por balas de chumbo. Ah! Ele uivou de dor, sua boca cheia de dentes afiados abrindo-se instintivamente. Seu peito estava uma bagunça sangrenta, incluindo a marca preta no lado direito. No entanto, a marca negra parecia estar gravada em seu sangue e carne. Ainda estava claramente visível e permaneceu ileso. Lumian não se deleitou com os gritos do monstro. Ele rapidamente se reposicionou e tirou uma nova rodada de sua bolsa. Mas antes que pudesse mirar novamente, a marca preta no lado esquerdo da criatura brilhou e desapareceu no ar. Só assim, desapareceu na frente de Lumian. Ele escapou ou ficou invisível. Ele vasculhou seu cérebro em busca de respostas dos vários romances que Aurora havia escrito e do conhecimento de misticismo que ela havia ensinado. Lumian procurou freneticamente por qualquer sinal, mas desapareceu. Essa cena e dificuldade que ele nunca havia enfrentado antes deixaram Lumian em pânico. Ele queria aproveitar a oportunidade para escapar e inconscientemente dar alguns passos para trás. Os tornozelos de Lumian foram puxados repentinamente e ele perdeu o equilíbrio, virando-se pendurado de cabeça para baixo. Tentáculos escuros e carnudos apareceram do nada, envolvendo-se firmemente nas pernas de Lumian e levantando-o. O monstro estava bem na frente dele, sua marca preta, brilhando no lado direito. A boca em forma de vórtice cheia de dentes brancos e afiados se alagou para revelar um interior vermelho sangue. O fedor era insuportável e Lumian sentiu-se tonto ao ficar pendurado de cabeça para baixo. Ele podia ver a pele e cor de sangue da boca do monstro e incontáveis dentes. Pensado rapidamente, ele agarrou um dos tentáculos e envolveu-o firmemente em seu braço. Enforcado, ele apontou a espingarda para a boca do monstro e atirou. Bang! O monstro gritou enquanto carne e sangue jorravam de sua boca. Ele jogou Lumian para longe e seu corpo ficou transparente antes de desaparecer novamente. Lumian caiu no chão e rolou antes de se levantar, determinado a encontrar seu alvo. De repente, ele sentiu um cheiro de sangue se aproximando dele. Sem hesitar, ele saltou, na direção oposta. Tentáculos escuros emergiram do ar onde ele estava, mas erraram o alvo. O monstro reapareceu a 3 ou 4 metros de distância, com a boca em forma de vórtice bem aberta, pronta para atacar. Lumian carregou sua espingarda com balas de chumbo, mas a marca preta no lado esquerdo do monstro brilhou e desapareceu novamente. Invisibilidade. Na verdade, a invisibilidade. Lumian, imediatamente fez um julgamento. Juntamente com seu encontro anterior, ele acreditava que essa invisibilidade não poderia esconder seu cheiro e perderia seu efeito quando ele entrasse em estado de ataque. Depois de descobrir, Lumian se acalmou e zombou interiormente. Como você pode ser invisível se não consegue nem esconder seu cheiro? Capturar rastros era o forte de um caçador. Lumian recuperou a compostura e examinou calmamente os arredores enquanto circulava pela área. Logo, ele avistou as pegadas do monstro e sentiu o cheiro de sangue e seu fedor inconfundível. Usando essas pistas, ele se esquivou dos ataques do monstro e disparou sua espingarda, mas ela parecia não ter pontos vitais. A criatura só ficou mais fraca depois de ser atingida várias vezes. Com as rodadas de liderança acabando, Lumian rapidamente pensou em uma solução. Em apenas alguns segundos, ele teve uma resposta. Ele explorou a área de antemão e encontrou várias armadilhas naturais que poderiam ser usadas, incluindo uma que seria perfeita para esse monstro. Quando 2 pegadas fracas apareceram à distância, Lumian se virou e correu, evitando por pouco o tentáculo escuro e carnudo que errou o alvo. Ele continuou correndo,
ocasionalmente olhando para trás para ter certeza de que o monstro ainda o perseguia para se esquivar de qualquer ataque. Zumbido, zumbido, zumbido. O ruído do monstro apenas alimentou a raiva de Lumière, fazendo querer se virar e atacar com seu machado. Mas ele lembrou a si mesmo que seu objetivo era matar a criatura, e não apenas desabafar sua frustração. Felizmente, ele lembrou que seu objetivo ao correr era matar aquele cara. No momento, ele não estava realmente fugindo. A raiva e a frustração não mudaram seu plano. Isso só o deixou mais motivado. Baque, baque, baque. Finalmente, ele avistou o prédio meio desmoronado e correu para dentro, parando na beirada e fingindo estar em uma emboscada. Logo, ele ouviu as pegadas superficiais do monstro se aproximando, junto com seu fedor e sangue. Lumière estimou a distância do tentáculo e deu alguns passos para trás. Com um golpe de machado, ele atingiu um pilar de pedra que estava prestes a desabar e então o chutou com força, usando a força de reação para rolar para trás. O prédio meio desmoronado não resistiu ao impacto e desmoronou, uma cascata de pedras pesadas preenchendo a passagem. Estrondo. O monstro, escondido e pronto para atacar, soltou um grito feroz que durou apenas um segundo antes de ser silenciado para sempre. Capítulo 54. Interpretação. Lumière rolou antes de se levantar. O grito repentino e seu fim abrupto trouxeram-lhe uma sensação de alívio. Ainda assim, ele permaneceu vigilante. Com a espingarda pendurada e o machado na mão, ele se aproximou cautelosamente do prédio desmoronado. A poeira rodopiava no ar onde antes existiam tijolos e vigas de madeira, permanecendo. Lá fora, Lumière não conseguiu localizar o cadáver do monstro. Deve estar enterrado sob os escombros. Seu olfato ficou comprometido no ambiente empoeirado. Ele ergueu a mão para proteger o nariz dos irritantes. Dada a situação, Lumière recuou vários passos, mantendo uma distância segura enquanto esperava pacientemente que a poeira baixasse. Enquanto vigiava, ele examinou o ambiente ao seu redor, em alerta para qualquer sinal sutil de movimento ou cheiro. Finalmente, o ar clareou e sua visão voltou. Lumière se aproximou dos destroços mais uma vez, rastreando o cheiro de sangue para encontrar o monstro esmagado sob pedras pesadas. Sem pressa, ele empregou sua experiência de caçador para remover metodicamente as rochas, evitando qualquer colapso secundário. Simultaneamente, ele manteve a guarda contra o monstro, que ainda poderia estar vivo e aguardando uma oportunidade para atacar. Ele puxou outra pedra enorme, revelando a criatura retorcida, cuja cabeça e pescoço eram um vórtice mutilado. Sua boca voltada para o céu, esmagada em uma confusão sangrenta. Seu peito estava achatado e sua boca afiada estava empalada em um pilar de pedra irregular. Vários tentáculos escuros e carnudos se quebraram. Se não fosse pelas suas características distintas, Lumière não teria reconhecido a massa semissólida como seu alvo. A armadilha funcionou melhor do que ele previra. Após confirmar a morte do monstro, Lumière notou as 3 marcas pretas em seu peito, ainda claramente visíveis apesar da carnificina. É tão estranho. Isso não pode ser comum, mesmo no misticismo, certo? Apesar de ter feito o curso intensivo da irmã, Lumière ainda tinha muito que aprender. Ele confiou em sua intuição para julgar. Ele havia planejado usar sua faca para remover a pele com a marca preta, mas o peito da criatura estava mutilado demais para salvar qualquer coisa. Depois de ponderar por um momento, ele rasgou um pedaço de pano da camisa de linho, usando-o como papel improvisado. Em seguida, ele enrolou outra tira no dedo, manchando-o com o sangue do monstro. Se isso isolava suficientemente a contaminação potencial ou o veneno, ele não tinha certeza. Se acontecesse alguma coisa, ele teria que sair do sonho rapidamente, minimizando qualquer dano à realidade. Ele deve se recuperar dentro de horas ou meio-dia. Usando o sangue como tinta, Lumière copiou as 3 marcas pretas. Enquanto desenhava, sentiu uma tontura e uma dor crescente pulsou em sua testa. Lumière presumiu, pelos ensinamentos de sua irmã, que sua espiritualidade estava quase esgotada. Apenas copiar essas marcas quase me esgotou completamente. Ele ficou surpreso com as marcas bizarras e a escassa capacidade espiritual de um caçador, que ele suspeitava ser apenas pouco maior do que uma pessoa espiritualmente dotada. Depois de descansar um pouco, Lumière continuou copiando. Foram necessárias 3 tentativas intermitentes antes de terminar, com a cabeça latejando. Em seu estado atual, uma exploração mais aprofundada era impossível. Ele embolsou o pano,
Içou o machado e voltou através do deserto em direção à casa. Emergindo das ruínas, ele sentiu uma sensação de realização, como se tivesse absorvido uma porção significativa da poção de caçador. Parece que foi uma caçada bem-sucedida, pensou Lumiã. Suas experiências variadas vieram à tona. Manter a calma é crucial. Quando nos deparamos com uma presa inesperada e não temos tempo para nos preparar, a calma é ainda mais vital. Sempre observe o que está ao seu redor e explore as oportunidades. Com os pensamentos acelerados, Lumiã voltou para casa, subiu ao segundo andar e entrou no quarto. Ele se forçou a memorizar as marcas por um tempo antes de desabar na cama, exausto. Na manhã seguinte, quando Lumiã acordou, suas têmporas ainda latejavam um pouco. Isso foi um sinal de que sua espiritualidade havia sido drenada nas ruínas dos sonhos. Ele balançou a cabeça e saiu do quarto para molhar o rosto no banheiro. Ao descer, percebeu que sua irmã já havia preparado o café da manhã, torradas com geleia, salsichas fatiadas e café preto forte. Tão cedo? Lumiã deixou escapar surpreso. Sua irmã raramente acordava cedo. Aurora respondeu mal-humorada, percebendo que estamos presos em um loop temporal e que as pessoas ao nosso redor estão ficando mais estranhas e assustadoras. Como você? Consegue dormir bem? Eu não. Não tenho escolha. Lumiã confortou sua irmã. Pelo menos você pode realmente dormir. Tenho coisas para fazer nos meus sonhos. Isso é verdade. Aurora pegou o café misturado com meio pacote de açúcar e tomou um gole. Depois que seu irmão se sentou e devorou a maior parte da torrada e da salsicha, ela perguntou, o que você ganhou explorando as ruínas dos sonhos? Lumiã contou seu encontro com o monstro e disse, Aurora, grande Soelro, ajude-me a descobrir o que essas 3 marcas pretas significam. No final da quaresma, o padre tinha algo semelhante, mas ainda mais. Aurora sentiu e tirou uma caneta tinteiro e um bilhete de um bolso escondido em seu vestido bege. Lumiã começou a desenhar, mas não conseguiu replicar com precisão as marcas pretas. Logo, ele entregou o bilhete para a irmã e apresentou, só memorizei algumas vezes. Não posso ter certeza se algumas coisas estão certas ou erradas, mas algumas devem estar. Aqui é que estão certos. Apenas replicar parte da marca esgotou muito de sua espiritualidade. Aurora colocou o bilhete na mesa de jantar à sua frente e concentrou-se nele por um tempo. Essas palavras não são nenhumas que eu conheça. Os símbolos que os acompanham também são mais distorcidos do que aqueles comumente vistos no misticismo. Lumiã ficou um pouco desapontado quando Aurora acrescentou, a julgar pela influência de palavras e símbolos transcendentes no ambiente e pela influência que as marcas têm sobre o poder natural. Suspeito que esta seja a manifestação externa de um contrato especial. Enquanto falava, ela bateu na nota com o dedo indicador. Contrato? Lumiã perguntou. Aurora assentiu. Juntamente com sua batalha contra aquele monstro, cada marca preta deve representar um contrato especial. O efeito deste contrato provavelmente está ajudando-o a ganhar um superpoder de certas criaturas do mundo espiritual, criaturas de outras dimensões ou criaturas extraterrestres. Assim, a marca preta no peito esquerdo emite luz e concede invisibilidade. Aquela abaixo do pescoço corresponde a uma voz que deixa as pessoas frustradas, ressentidas e enlouquecidas. O que estava no peito direito não mostrava nada. Suspeito que tem algo a ver com o orifício da boca, os tentáculos ou a digestão. Não é de admirar. Lumiã entendeu imediatamente alguns detalhes da batalha anterior. Ele, então riu e disse, o padre assinou mais de 10 contratos com criaturas diferentes. O que isto significa? Todo mundo pode ser seu pai. Que maneira estranha de colocar isso, Aurora murmurou. Pelo que parece, o padre que lutou com você no final da quaresma não mostrou nem 1/10 de sua força. Ele provavelmente usou apenas uma habilidade que obteve através do contrato. Seu corpo e mente ficaram fora de sintonia sem motivo, e ele estava à sua mercê. Lumiã não conseguiu os 2 ciclos anteriores, mas naquela época ele sabia claramente que era sorte. Ele perguntou ansiosamente, posso copiar o contrato obtido do monstro e entrar em contato com a criatura correspondente? Ele estava com muita inveja dessa habilidade de invisibilidade. Um contrato é um contrato e um ritual é um ritual. Você sabe como conduzir um ritual? Aurora apagou seu entusiasmo. Mesmo que você domine o ritual, você sabe qual é o preço de um contrato tão especial? O padre só poderia ter completado isso com a bênção de uma existência oculta.
Aurore parou por um segundo e murmurou para si mesma, porque o monstro na ruína do seu sonho tem uma marca tão negra. Ele também recebeu a bênção daquela entidade? Enquanto falava, Aurore olhou para o peito esquerdo de Lumiã. Poderia estar relacionado ao símbolo do espinho negro selando seu coração? O padre também tinha um. HMM. Talvez o símbolo do espinho represente uma existência oculta que criou a ruína do sonho. A chave para quebrar o ciclo pode estar escondida aí. Ou talvez a realidade só possa resolver o problema fazendo algo, simultaneamente com a ruína do sonho. É possível, pensou Lumiã, percebendo que isso poderia explicar por que o monstro tinha uma marca negra e por que a misteriosa senhora queria que ele explorasse as ruínas dos sonhos. Ele soltou um suspiro emocionado. Aurore, grande sou eu, sua imaginação é realmente muito mais rica que a minha. É assim que um autor deveria ser, respondeu Aurore com um sorriso. Depois do café da manhã, Aurore levou Lumiã ao escritório para lhe ensinar Hermes. Eles terminaram a aula por volta das 3 ou 4 da tarde, parando apenas para comer algo rápido. Tudo bem, você pode sair e beber com Pierre Berry agora, disse Aurore, percebendo que era a hora que ninguém suspeitaria deles. Lumiã reconheceu brevemente sua instrução e expressou sua preocupação. Você deve ser cuidadoso. Aurore correria o risco de entrar em contato com as 3 ovelhas para coletar informações. Lumiã chegou à casa em ruínas de 2 andares onde morava Shepherd Pierre Berry e olhou em volta antes de perguntar à velha, onde está Pierre? A velha, mãe de Pierre Berry, Marty, parecia ter 50 e poucos anos, mas tinha muitas rugas devido ao esforço excessivo do trabalho. Sua pele estava sardenta e seu cabelo preto estava grisalho. Ela parecia quase tão velha quanto Narouca. Ele foi à catedral, respondeu Marty. Lumiã ficou alarmado. Ele foi à catedral de novo? Capítulo 55. Pessoas. Se Lumiã se lembrasse corretamente, Pierre Berry sem dúvida visitaria a catedral para oferecer suas orações depois do meio-dia do dia 30 de março. Ele e Raymond se cruzaram com ele durante o ciclo anterior, e Lumiã também o encontrou na praça da vila em um horário semelhante. Porém, já eram 3 ou 4 da tarde. Quando ele foi embora, Lumiã perguntou. Marty ponderou por um momento e respondeu, mais ou menos o tempo necessário para percorrer 1 quilômetro. No campo, com exceção de um punhado de pessoas, quase ninguém possuía um relógio. O tempo geralmente era transmitido por meio de atividades e indicações específicas, como a época da colheita das uvas, a duração da caminhada de 1 quilômetro e assim por diante. Obviamente, se o período de tempo fosse breve o suficiente para que as pessoas o percebessem de forma mais distinta, alguns minutos e 15 minutos seriam empregados em expressões verbais. 1 milha. Não é muito longe. Lumiã especulou que Pierre Berry já tinha ido à catedral por volta do meio-dia e ainda não tinha voltado. 1 milha em Cordoue equivalia a 1 quilômetro no sistema métrico intesiano. Depois de se despedir da mãe de Pierre, Marty, Lumiã saiu da residência dos Berry e seguiu em direção à praça da vila. Ele não tinha certeza se Pierre Berry havia visitado a catedral ao meio-dia e retornado à tarde, ou se algo havia acontecido, atrasando seu retorno. Se fosse o cenário anterior, Lumiã poderia sentir algo se formando. Era muito incomum Pierre Berry visitar frequentemente a catedral para conhecer o padre. Algo terrível certamente estava acontecendo. Se fosse o último cenário, seria um problema enorme. Antes que Lumiã, que guardou suas memórias, e Aurore, que já conhecia o ciclo, tentassem, a história deveria permanecer inalterada. Se houvesse algum desvio, isso poderia indicar que os irmãos não compreenderam completamente o padrão dos ciclos, ou que havia outros que conseguiram reter suas memórias. Com isso em mente, Lumiã soltou um suspiro e ergueu a mão para bater no rosto. Ele ficou tão surpreso que se esqueceu de perguntar se Pierre havia visitado a catedral ao meio-dia. Isso foi crucial. Era muito suspeito voltar atrás e perguntar agora. Lumiã só conseguiu obter algumas informações de Pierre quando eles beberam juntos mais tarde. Ele rapidamente suprimiu sua frustração e caminhou em direção à praça. Ao entrar na Catedral do Eterno Sol Ardente, viu o padre Guillaume Bennett, parado em frente ao altar com vários girassóis. Ele estava conversando com algumas pessoas sentadas, no banco da frente. Assim que Lumiã entrou, Guillaume Bennett parou de falar e olhou para ele. Algum enredo? Lumiã sorriu ao se aproximar do altar, observando os indivíduos ouvindo o sermão do padre. Ele avistou Shepherd Pierre Berry, o bandido Pons Bennett e alguns de seus capangas.
Ele também viu a amante do padre, Madonna Bennett, e Sibyl Berry. Ele ficou surpreso ao ver um homem ali, mas também achou razoável Arnaud André, o filho mais novo de Narouka, um agricultor na casa dos 40 anos. Olá, Pierre. Lumian cumprimentou com um sorriso, mas ele parou no meio do caminho. A segunda metade da frase deveria ser: você não está comprando bebidas? Por que você está aqui? No entanto, de repente ele ficou vigilante e lembrou que esse arranjo ainda não havia ocorrido neste ciclo. Isso foi algo que só aconteceu no ciclo anterior. Esta foi a primeira vez que Lumian encontrou Shepard Pierre Berry neste ciclo. Como rei brincalhão de Cordoue, os reflexos de Lumian eram extremamente rápidos. Ele prontamente alterou sua postura e estendeu os braços em direção ao altar. Louvar o sol. Mantendo a fachada, seus pensamentos dispararam enquanto ele evocava um novo álibi. Depois de prestar homenagem ao som e receber uma resposta do padre, Lumian girou e dirigiu-se a Pierre Berry, que estava sentado na ponta da primeira fila, olhando para ele com perplexidade. Ouvi dizer que você havia retornado para a aldeia, então fui até sua casa para procurá-lo. Veja só, você está aqui na catedral. Ele não especificou quem o informou, sabendo que Pierre Berry teria sido localizado a caminho da catedral. Sem testemunhas de sua mentira, Lumian teve uma opção alternativa: o Padiava, o sapateiro Guillaume Lizier. Por que você está procurando por mim? Pierre Berry levantou-se, vestido com uma túnica marrom escura, os olhos azuis cheios de diversão e perplexidade. Lumian já havia preparado uma desculpa plausível. Ele sorriu e respondeu: anseio ouvir suas histórias enquanto cuido de seu rebanho. Diversos países, aldeias variadas e locais diversos. Eles devem ser fascinantes. No passado, ele conversava frequentemente com pastores recém-retornados para enriquecer o seu conhecimento. Sem esperar pela resposta de Pierre Berry, Lumian desviou o olhar do cabelo preto desgrenhado e oleoso para os sapatos de couro novos. Você ficou rico? Meu atual empregador foi mais generoso desta vez e me concedeu algumas coisas, respondeu Pierre Berry com um sorriso. Vou te oferecer uma bebida mais tarde. Tudo bem. Era exatamente isso que Lumian estava buscando. Ele até perguntou: quando você irá para lá? Isso exibiu o brilho de um cliente regular da Haute Taverne. Ele não tinha vergonha quando se tratava de pedir uma taça de vinho. Pierre Berry olhou para Guillaume Bennett, o padre, e recebeu uma dica correspondente. Que tal depois do jantar? Ele sugeriu. Concordo, Lumian concordou prontamente. Depois disso, sob escrutínio do pastor, do padre, Pons Bennett e companhia, sentou-se no segundo banco mais próximo dele. Pierre Berry ficou momentaneamente surpreso. Você não vai voltar. Lumian sorriu. Eu não oro há séculos. Aproveitarei esta oportunidade para orar, para que a divindade não pense que não sou devoto o suficiente. Continue. Finja que não estou aqui. Dizendo isso, ele fechou os olhos, abaixou ligeiramente a cabeça e cruzou os braços sobre o peito. Pierre Berry, Guillaume Bennett, Pons Bennett e os demais trocaram olhares, sem palavras. Depois de esperar pacientemente por um longo período e observar Lumian ainda absorto em oração, o padre voltou-se para Pierre Berry, gesticulando para que lhe perguntasse. Pierre Berry se aproximou de Lumian e deu um tapinha em seu ombro. Quanto tempo você pretende orar? Lumian abriu os olhos e declarou gravemente: pretendo orar até a hora do jantar. Como não há mais nada a fazer, posso fazer uma confissão mais tarde. A testa de Guillaume Bennett estremeceu ao ouvir isso. Olhando para Madonna, Sibyl, Pons, Arnaud e os outros que o esperavam, ele expirou lentamente. Ele sinalizou para Pierre Berry e apontou para a porta. Pierre Berry compreendeu a mensagem tácita do padre e informou rapidamente a Lumian: acabei de orar. Devemos prosseguir para a Haute Taverne agora. Absolutamente. Lumian levantou-se, sorrindo de orelha a orelha. Não havia nenhum indício de solenidade ou piedade em seu comportamento. Anteriormente, ele havia percebido que sua chegada havia impedido as maquinações do padre e de seus cúmplices. Em uma tentativa maliciosa de pregar uma peça, ele fingiu interesse e permaneceu até que Pierre Berry fosse obrigado a partir prematuramente. Ele presumiu que o padre percebeu seu ato, mas de que adiantava ser o rei brincalhão de Cordoue se ele não criasse um pouco de travessura em tais circunstâncias. Ele teve que manter sua personalidade para evitar levantar suspeitas.
Lumian lamentou a provável partida de sua irmã para a residência de Berry para conversar com as 3 ovelhas. Se ela estivesse presente, ele poderia ter enviado o livro branco à catedral para ouvir clandestinamente o esquema do padre e obter informações valiosas. Talvez eu possa fazer isso no próximo ciclo, mas será que Pierre detectaria nossa vigilância? Pierre não é um simplório. Ele é certamente mais capaz do que uma pessoa comum como o padre. Os pensamentos de Lumian correram enquanto ele seguia Pierre para fora da catedral em direção à Altaven. No curral atrás da casa dos Berry, Aurore, vestida com um vestido branco, circunnavegou a floresta e saltou a cerca de madeira. Sendo uma mulher atraente raramente vista na aldeia, ela teve que escolher este caminho relativamente isolado. Caso contrário, ela estaria sujeita a conversa fiada ou, pior, a suspeitas. Quando aprenderei os feitiços de invisibilidade e ocultação de sombras? Aurore ruminou melancolicamente enquanto avançava em direção às 3 ovelhas que estavam amontoadas ao lado de um palheiro. Falando, Iglander, ela disse, não se preocupe. Eu sou o adversário de Shepherd Pierre Berry. Os olhos das 3 ovelhas, cujas pelagens estavam manchadas de sujeira, passaram por uma rápida transformação. A sua vigilância e apreensão iniciais deram lugar à esperança e à perplexidade. Apesar das reservas iniciais, eles não recuaram e permitiram que Aurore se aproximasse. Aurore continuou, descobri suas peculiaridades através de certos meios. Você já foi humano, não foi? Os olhos das 3 ovelhas ficaram subitamente imbuídos de choque, euforia, esperança e ceticismo. Eles instintivamente baliram. Aurore os examinou. Você não pode falar, mas pode escrever, não é? Uma das ovelhas ficou estupefata por um momento antes de se inscrever apressadamente no chão. Ele rabiscou uma palavra simples de Iglander, sim. As ovelhas estavam confirmando que já foram humanas. O que aconteceu? Por que você foi transformado em ovelha? Aurore ponderou brevemente antes de acrescentar, escreva o início, o meio e o fim separadamente para economizar tempo. As 3 ovelhas dividiram a tarefa e escreveram diferentes porções da narrativa na superfície do solo com os cascos. Em pouco tempo, cada um deles completou uma frase. Fomos pegos. Um ritual foi realizado. Envolto em pele de carneiro e metamorfoseado em ovelha. Uma feitiçaria ritualística que pode converter um humano em ovelha usando pele de carneiro. HMPH. Isso é decididamente mais fácil do que transfigurar uma pessoa em ovelha. A única questão é, qual divindade o ritual estava invocando? Aurore perguntou enquanto sua mente corria. Pierre Berry capturou você? Ele está sozinho. Ela queria verificar a força atual de Pierre Berry. Sim. Uma das ovelhas respondeu. As outras ovelhas acrescentaram mais. Ele tem um cúmplice. Ambos eram extremamente formidáveis. Pierre Berry já era imensamente poderoso antes de retornar à aldeia. Aurore de repente detectou algo errado. Porque Pierre Berry parecia estar sob a influência de Guillaume Bennett, o padre. Guillaume Bennett ainda era uma pessoa comum,